E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre duas relações que acontecem entre os seres vivos na natureza, tá? A gente sabe, né, que na natureza os seres vivos se relacionam entre si. Isso não é novidade para ninguém, né? Tanto seres da mesma espécie quanto seres de outras espécies também. Eles, quando habitam, né, o mesmo ecossistema, eles estabelecem relações entre si, certo? E hoje a gente vai falar especificamente de duas relações, do comensalismo e do inquilinismo, ok? Nesse caso, né, no caso do comensalismo e do inquilinismo, são duas relações que acontecem entre seres vivos de espécies diferentes, certo? Então a gente vai chamar de relações interespecíficas. Se fossem de espécies iguais, a gente chamaria de intraespecíficas. Tem essa diferença aí, ok? Então vamos começar falando sobre o comensalismo, ok? O comensalismo, pessoal, é uma relação que acontece entre indivíduos, entre seres vivos de espécies diferentes, como eu já havia dito, né? E nesse caso do comensalismo, apenas uma das espécies, apenas um organismo é beneficiado. Porém, o outro organismo ele não é prejudicado. Ele não é beneficiado, mas ele também não é prejudicado. Não é uma relação prejudicial para nenhum dos lados, ok? Mas benefício mesmo só uma das espécies vai ter. Geralmente, no comensalismo, uma das espécies está à procura de alimento, de abrigo, de proteção, certo? E na natureza nós temos diversos casos de comensalismo entre espécies diferentes, tá? O caso mais clássico, né, que a gente vê com mais frequência é o caso da rêmora e do tubarão, tá? A rêmora é um peixinho comprido. E aí o que ela faz? Ela tem uma ventosa na região dorsal. E aí, com a ajuda dessa ventosa, ela se fixa no corpo do tubarão e aí ela vai se alimentar dos restos de comida que ficam ali na boca do tubarão. Então, o tubarão se alimenta e aí os restos de comida da boca dele vão ser ingeridos ali pela rêmora, certo? Por isso que ela se fixa ali no corpo do tubarão, né? E aí ela consegue alimento, de uma certa forma ela consegue proteção também, né? Porque os outros organismos predadores, possíveis predadores da rêmora, provavelmente não vão chegar perto do tubarão, né? Então, além de proteção, ela consegue alimento também. Ela se alimenta dos restos de comida do tubarão, certo? Isso não prejudica o tubarão, por quê? Porque a rêmora não está pegando a presa do tubarão, né? Ela não está roubando a presa dele. Ela se alimenta dos restos do que o tubarão comeu. Outro caso muito comum de comensalismo é entre os abutres, né? Algumas aves de rapina que se alimentam de carcaças e alguns animais carnívoros, como por exemplo o leão, né? O que acontece? O leão está ali comendo a presa dele e aí, quando ele já termina de se alimentar, quando ele não quer mais, ele se afasta da presa e aí os abutres vêm e comem os restos deixados pelo leão. É bem parecido com a relação entre a rêmora e o tubarão, né? A rêmora se alimenta dos restos deixados pelo tubarão e no caso dos abutres, eles se alimentam de restos deixados pelos leões, por outros animais carnívoros que caçaram e deixaram aquela carcaça ali. Dessa forma, o leão não é prejudicado, né, de forma alguma, e o abutre é beneficiado, que ele consegue comida. E aí nós temos também, pessoal, o inquilinismo, né, que é uma relação ecológica em que uma espécie utiliza a outra como abrigo, como suporte, como sustentação, certo? Como a gente viu, nem o comensalismo nem o inquilinismo são prejudiciais para uma das espécies. Uma se beneficia e para outra tanto faz, não faz diferença, certo? Ela não é afetada, né? Uma das espécies não é afetada nem de forma prejudicial nem de forma benéfica, tá? Os exemplos de inquilinismo que a gente tem na natureza, um exemplo clássico, né, é da interação entre o pepino do mar e o peixe-agulha. Em vista de algum perigo, o peixe-agulha ele se abriga dentro do corpo do pepino do mar, certo? Ele busca proteção ali e o pepino do mar, nesse caso, ele não é prejudicado de forma alguma, certo? Então, comensalismo e equilinismo são dois conceitos bem fáceis aí de entender, né? Então, eu trouxe para vocês, pessoal, como de costume, né?
Dois exercícios, um sobre comensalismo e um sobre inquilinismo, certo? O primeiro exercício diz assim: nas alternativas a seguir é possível observar diferentes interações entre organismos. Dessas relações, uma não é exemplo de comensalismo. Então a gente viu, né, que o comensalismo geralmente é quando um animal fica próximo do outro, se abriga no outro, então fica perto do outro para obter comida, certo? Assinale a alternativa que apresente essa relação. Letra A. A rêmora alimenta-se dos restos de comida do tubarão. Letra B. Os abutres alimentam-se dos restos de alimentos de animais carnívoros. Letra C. As hienas comem restos de uma carcaça deixada pelo leão. Letra D. Os leões brigam pela carcaça de uma zebra. E letra E. Os urubus alimentam-se nos lixões criados pelos seres humanos. Beleza, então é para a gente marcar das alternativas a que não representa uma forma de comensalismo, né? A primeira, alternativa A, a gente viu que é uma forma de comensalismo, né? A gente viu lá no começo, foi o exemplo que eu citei, da rêmora se alimentando dos restos de comida do tubarão. O segundo exemplo também eu citei, né? Os abutres que se alimentam de restos de comida deixado pelos animais carnívoros. Então, a letra A e a letra B a gente já descarta. A letra C, as hienas comem restos de uma carcaça deixada pelo leão. É bem parecida com a estratégia usada pelos abutres, né? Então, trata-se também de uma relação de comensalismo. O leão não quer mais comer a carcaça, ele deixou ali e aí as hienas vêm e se alimentam, certo? Na letra D, os leões brigam pela carcaça de uma zebra. Então, nesse caso, um dos leões vai ser prejudicado, muito provavelmente pelos machucados causados pela briga, pelos ferimentos, mas também porque um deles vai ganhar a briga e vai ficar com a carcaça da zebra. Ou seja, uma espécie ou então um indivíduo é beneficiado, é favorecido e o outro é prejudicado. Nesse caso, não se trata de comensalismo, se trata de uma competição, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos só ler a alternativa E para a gente ver, né? Os urubus alimentam-se dos lixões criados pelos seres humanos. O lixão está ali, o urubu vai, come, ele não está atrapalhando ninguém, ele não prejudica ninguém, mas também não beneficia ninguém, ele beneficia a si próprio. Então, uma espécie é beneficiada. Então, na letra E, comensalismo. A resposta correta, então, é a letra D, tá? Os leões brigam pela carcaça de uma zebra. Aí não é comensalismo, né? É competição entre dois indivíduos. E o segundo exercício diz assim: analise as alternativas abaixo e marque aquela que melhor identifica o inquilinismo. Letra A, relação interespecífica harmônica. Letra B, relação interespecífica desarmônica. Letra C, relação intraespecífica harmônica. Letra D, relação intraespecífica desarmônica. Letra E, relação intraespecífica neutra. Bom, o que vai caracterizar uma relação desarmônica, né? É quando uma espécie é prejudicada e a outra espécie é beneficiada. No caso do inquilinismo, alguns cientistas, né, alguns estudiosos até consideram o inquilinismo como um tipo de comensalismo. Então vamos lembrar que no comensalismo e também no inquilinismo, consequentemente, uma espécie é beneficiada e a outra não é nem beneficiada e nem prejudicada, né? Então não se trata de uma relação desarmônica. Nisso a gente já descarta as alternativas B e a alternativa D também. Como eu disse para vocês, o comensalismo e o inquilinismo são relações interespecíficas que acontecem entre espécies diferentes, certo? Na letra C, a gente tem que é uma relação intraespecífica. Não. Intraespecífica seria se fosse entre duas espécies, dois indivíduos de mesma espécie, né? Mas no caso do inquilinismo, se trata de uma relação interespecífica entre espécies diferentes. E ela é harmônica, né? Uma espécie é beneficiada e a outra não é nem beneficiada nem prejudicada. Então a alternativa correta é a alternativa A, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no nosso canal, de comentar, de compartilhar com os amigos de vocês. Seguir, né, o nosso perfil de monitorias no Instagram e participar ativamente das monitorias. Nós temos monitorias de matemática, física, química e biologia, ok? Bons estudos para vocês, pessoal. Valeu!